Oi pessoal, a gente está aqui em mais uma edição do Qual Papo e agora a gente vai conversar com uma pessoa muito especial, Tainá Marajoara, que é uma realizadora cultural, uma cozinheira, e a gente está aqui no espaço dela, na casa dela, que é a Yacitatá. E o papo de hoje é sobre cultura alimentar. Tainá, obrigado por receber a gente. O que é cultura alimentar? Obrigada, Fernando, pela oportunidade de estar aqui, de estar falando para a galera. Muito obrigada pelo espaço cedido, pelo convite desse programa que é tão bacana, tão visto, porque quem está a fim de discutir uma forma legal de sociedade, de comportamento, empoderamento, isso é muito bom para nós estar aqui junto contigo. O que é cultura alimentar, né? O que é cultura? Né? Cultura é esse conjunto simbólico onde o alimento está inserido. Né? Então a gente falar de cultura alimentar é um conceito que ele abrange todo esse sistema cultural, que ele é híbrido de ações e práticas contemporâneas, assim como também traz ancestralidade, traz as nossas tradições, e esse conjunto ele forma uma identidade. Uma identidade que é a partir da territorialidade, a partir do pertencimento, que ela é composta dos rituais, composta de desenhos, de grafismos, de coisas que não são produtos gastronômicos, simplesmente. Né? Aí a gente vai entrar num pouquinho de uma seara. Pois é, o que é gastronomia, o que é cultura alimentar, em que momento elas se misturam ou não se misturam? Pois é, elas se misturam, mas ela também não se mistura. Gastronomia, pela etimologia da palavra, né? Vamos lá fazer bora esquartejar um pouquinho aí a palavra gastronomia, dar um corte bom aí de açougueiro. Gastronomia, ela respeita o mesmo sistema de etimologia de geografia, agronomia, então gastronomia é a ciência do gastro, né? Se convencionou como a ciência da alimentação, o estudo da alimentação. E tudo aquilo que ela produz, que a gastronomia produz, como um fast food, um alimento ultraprocessado, industrializado, eles são produtos gastronômicos. Então, um sanduíche desses que eu compro aí, desses drive-thru, isso aí é gastronomia? É gastronomia, mas vamos dar um exemplo claro aí, os girafas. Né? Os girafas têm, não sei nem se pode falar a marca, mas eu já falei. Os girafas ele tem um slogan que eu acho que é cozinha brasileira. O girafas faz feijoada. Ele faz feijoada em um modo fast food, sem preocupação com técnicas ancestrais, em resguardar culturas alimentares locais, produção, que é diferente do que se você for pegar uma maniçoba, quando essa maniçoba ela corresponde a um produto cultural. Então, se eu vou pegar uma cozinha brasileira feita de um fast food, ela não deixa de ser cozinha brasileira. Ela é, porque ela é um produto gastronômico. Mas eu não posso aplicar sobre esse produto gastronômico o mesmo processo de salvaguarda e proteção ao conhecimento tradicional e ao patrimônio genético, como, por exemplo, eu posso fazer sobre alguns produtos nossos, do que é parte da nossa cultura. Então ele não tem, digamos assim, um referencial cultural, um referencial identitário, ele é comida, ele é gastronomia, mas ele não tem esse saber fazer dessa produção, desde daquilo que é feito, como é plantado, como é retirado. É isso, essa cadeia é o que é cultura alimentar? A gente poderia falar isso também? Pode falar, porque a cultura alimentar é aquilo que carrega essa dimensão simbólica prioritariamente. Ela é prioritariamente identidade, prioritariamente ancestralidade, ritual, pertencimento, aquilo que é, digamos, a parte invisível da comida, né? É o saber fazer, mas não é só o saber fazer quanto preparo de cozinha.
A gente passa, por exemplo, a navegação, né? Bota lá um fazedor de casquinho, uma montaria, um abridor de letra. Isso faz parte da cultura alimentar. Que eu preciso abrir determinada letra de acordo com aquela pesca que eu vou fazer. A construção da minha embarcação é algo ancestral, que vem com a família, que pertence a determinado território. Então aquilo carrega, entre outras coisas, um vocabulário, carrega uma identidade, como por exemplo aqui, bora falar mais prático, né? O que tem aqui nessa mesa? O que tem aqui nessa mesa? Aqui a gente tem cuí, farinha, né? Virou farinha. Essa aqui é cuí, o nome dela. A gente tem uma cuia. Cuia com grafismos indígenas, né? Que fazem parte de um patrimônio imaterial. A mesma coisa, isso aqui é um artefato indígena com desenhos que são parte de um processo de patrimônio imaterial. Uma outra cuia. A cuia, ela foi colocada, né, foi registrada como patrimônio cultural brasileiro pelo IFAM, porque exatamente carrega toda essa carga simbólica. Então ela traz a identidade, o pertencimento à estética, a gente tem uma estética própria, tem uma transmissão de conhecimento peculiar a esse processo, e a partir do momento que eu registro isso também como patrimônio, ele fica passível de salvaguardas e de propriedade intelectual. E ele faz parte dessa identidade. Faz parte da identidade, legal. Exatamente, que é especialmente o que nos diferencia, né? Se a gente for... E aqui tu colocaste um queijinho do Marajó e colocaste uma farinha, esse cuí em cima. Por que tu colocaste isso aí? Porque no Marajó a gente come queijo com farinha. Então come, prova aí, queijo com farinha. Esse queijo, ele vem dos campos de Soure. Pode comer mais um? Pode comer. Ele vem dos campos de Soure e o leite, por diversas vezes, também é de Cachoeira do Arari. E aí, né, as pessoas diziam assim, mas a cozinha, para ser um prato sofisticado, então ela tem que ter textura, altura, crocância, tem uma série de texturas que a comida tem que ter, e isso é atribuído a técnicas super sofisticadas das escolas francesas, por exemplo. Mas isso daqui não é uma técnica. É super crocante. Então, aí quando tu misturas algo completamente crocante e principalmente nosso aqui, né, você tem a farinha, você tem o queijo do Marajó, tá certo que a técnica do queijo do Marajó, ela é uma técnica híbrida de conhecimento europeu, mas que teve as suas adequações à nossa realidade local. Então a gente também pode falar de terroir. Deixa eu te perguntar uma coisa, aqui nós estamos bebendo também um suco de araçá. De araçá. Não é isso? E, Tainá, assim, eu estou um pouco preocupada, acho que a população de Belém está um pouco preocupada com, assim, uma intervenção que está sendo feita no Ver o Peso, e a gente queria a tua opinião sobre se essa intervenção, se ela interfere nessa rede de cultura alimentar e em que medida que ela interfere nessa rede. Qual a tua opinião sobre isso? É um processo que tem uma gravidade muito grande. Nós temos outras experiências do tipo no Brasil, né, desses conglomerados de alimentos, e a gente sabe que não são conglomerados pura e simplesmente de alimentos. Quando tu pegas grupos como Rockefeller, Johnson, Coca-Cola e outros mais, tu percebes que não tem só a indústria de alimentos, ou só o petróleo, ou eles não são separados. E a gente vive hoje uma era capitalista onde não é um capitalismo que não tem face, é um capitalismo que não tem nome de família. Então, de onde vem esse investimento para cá? A gente não sabe se de repente esse investimento que chega a vir uma lei de incentivo fiscal, como o lobby que eles fazem hoje na Lei Rouanet para ser aprovado, vira um greenwashing. E aí a Amazônia vira um grande shopping center de luxo. Nós somos aqui comedores de lixo e veneno da Europa, do hemisfério norte e da Austrália, porque os venenos que foram proibidos nos outros cantos do mundo. Muitas coisas que são proibidas lá são liberadas. São mais de 14. Hoje a gente tem uma média de 14 venenos proibidos no hemisfério norte e que são comercializados. São liberados aqui. E cada vez mais esses produtos estão invadindo o mercado do Ver o Peso, os nossos mercados tradicionais. E esse processo de uma higienização com uma justificativa turística, né, ele preocupa, porque o turista ele vem e ele vai embora. Quem fica somos nós. Mas e na verdade eu acho assim que o turista ele quer vir, ou sei lá, ele deveria vir, ou a gente deve fazer com que ele venha para conhecer o que a gente tem, não o que a gente tem que foi desconfigurado, descaracterizado para poder recepcioná-lo de uma maneira
e sei lá, Exatamente. higiênica, pasteurizada, né? Quer dizer, aquela coisa de comer o açaí com granola, com morango, com banana, congelado, né? Nosso açaí não é assim. Olha um exemplo disso, que é muito claro. O turista, quando ele chega no aeroporto de Belém, o primeiro contato que ele vai ter com açaí é com uma máquina de açaí frozen. Que respeita todos os processos da vigilância sanitária e tudo mais. A Lei de Segurança Alimentar, né, que é a Lei 11.346, para a gente garantir a segurança alimentar, ela é indissociável a segurança e a soberania alimentar são indissociáveis da cultura alimentar. Então, quando a gente passa para um processo como esse do Ver o Peso, onde é um processo de higienização de gente e de alimento e de esterilização cultural, com essa justificativa da segurança alimentar, o primeiro ato que está sendo feito é um ato inconstitucional que não respeita a nossa cultura alimentar. Na verdade, tem muitos interesses econômicos Muitos. por trás disso, né? De privatização de espaços públicos, né? Na verdade, de você criar uma certa asepsia, que eu acho que assim, uma coisa é higiene, que a gente tem que lutar para ter higiene, outra coisa é você descaracterizar, desconfigurar toda essa produção, né? Se a gente for prestar atenção, teve o lançamento de um projeto com apoio do governo do estado, lá na Europa agora, né? Na Expo Milão. Foi servido o tacacá. O tacacá foi servido numa vasilha plástica. Como pode um tacacá ser servido numa vasilha plástica quando que a cuia, que é a nossa ferramenta de consumo do tacacá, ela é decretada patrimônio cultural imaterial, por reconhecimento da Unesco. Então a gente fica em pânico, porque o que são esses conglomerados? Até que ponto a nossa biodiversidade e o nosso conhecimento ele vai ser trocado a míseros trocados, né? Porque são trocados. E eu me pergunto, será que essas pessoas comem dinheiro? Será que eu vou trocar minha cuia? Ele se baseia num sentimento que a gente gosta, que é de dar visibilidade para a nossa cultura e tudo. Quer dizer, acaba utilizando isso e meio que deturpando, né? Então, a gente não é contra o turismo. A gente não é contra o desenvolvimento. A gente nunca se posicionou contra a gastronomia. O que a gente é contra é esse julgamento de nós, Papaxibé, como pessoas subalternas ao resto do planeta. Que a gente tem que entrar no patamar deles para poder ser aceito, né? Não. Por que a medusa é intelectual, né? É uma mulher que tem a cabeça cheia de cobra, tem um olho vermelho, se tu olhares para ela, pá, vira pedra. Mas isso é intelectual, porque é justificado pela filosofia uma série de relações metafísicas, simbólicas, filosóficas, poéticas com aquele ambiente onde ela está inserida. Mas quando a gente passa para cá, a mulher que vira porca, ela é algo risível. Se eu não tiver o quem dera tomando conta dos campos marajoaras, o queijo do Marajó não chega na Faz nossa parte mesa. desse processo de aculturação, né? Que tem décadas de imperialismo cultural, de dominação simbólica. Que é isso que tentam convencer a gente sobre a nossa cultura alimentar. Que eu tenho que tomar tacacá em vasilha plástica. Eu não tenho que tomar tacacá em vasilha plástica. Legal. Isso aí é bem exemplificador, né? Mas olha só, Tainá, eu sei que a gente tem muita coisa, de repente a gente faz até um segundo momento. Eu espero que as pessoas tenham pelo menos tido a curiosidade de saber o que é cultura alimentar. Eu estou aqui do lado de uma pessoa que é especialista nisso, vocês podem vir aqui. Venham, mas já foi só uma rapidinha. E assim, super bacana, vocês vão ver coisas diferentes, coisas muito originais e que tem a ver, gostosas, muito gostosas. E a Citatá fica aqui na Benjamin, não é isso? Benjamin, número 609, entre Aristides Lobo e Ode Almeida. Tá. Está de portas abertas para todo mundo. Venham comer beijo chica de Santarém Novo, da dona Margarida. Farinha do mestre Bené, de Trocateua, da região Bragantina. E queijo do Marajó, do mestre Pel. Tudo aqui tem nome, sobrenome e endereço, galera. E tem a origem, né? E tem a origem. Olha, eu vou terminar comendo aqui um beijozinho, tá? Inveja pra vocês. Tainá, mais uma vez obrigado. A gente vai deixar essa caneca pra ti, tá? De presente do programa. Então, vamos lá. Valeu.